Queridos irmãos, desde quinta-feira nós temos estudado, nós temos refletido sobre o último livro entregue pelo nosso Deus para a igreja, o livro do Apocalipse. E está conosco desde quinta-feira o reverendo Rego Antunes, natural de Vaze Alegre, meu conterrâneo, filho da mesma igreja, mãe ali, primeira igreja presbiteriana em Vaze Alegre, estudou no Recife, também no Andrew Jump em São Paulo. Deus tem abençoado a vida, o ministério, sua casa. Hoje pastoreia ali a segunda IPB em Vaze Alegre. Ele está acompanhado aqui do presbítero Elias, também presbítero naquela igreja. É uma alegria tê-los conosco. Desde quinta, o reverendo Rego Antunes está aqui conosco. Esta será a 17ª exposição que ele fará desde quinta-feira até hoje. Nós esperamos que ele chegue em casa vivo, né? Para continuar a jornada dele ali na cidade de Vaze Alegre e as demais atividades ministeriais que ele desempenha como professor, como pastor, conforme Deus tem lhe concedido. Está conosco também a nossa congregação Esperança, alguns irmãos da Esperança, alguns irmãos da Semear, né? Nosso irmão diácono Flávio está conosco. A Rutinha está desde a quinta, né, Ruth? Então, os irmãos da Semear estão conosco aqui também. Deus abençoe grandemente a irmã Verônica, a Elisângela, né? Vários irmãos da congregação Semear, o Davi lá atrás, Verônica, o William, Rosana. Deus abençoe os irmãos da Semear que estão conosco aqui. Também os irmãos da congregação Aliança, lá em Barbalha, vieram para adorar o Senhor conosco, né? Estou vendo aqui o irmão Edilson, o Luiz, a irmã Cida, o Romualdo. Estou conseguindo enxergar daqui. Quem eu não consegui enxergar, me perdoe. Estou vendo também Joabe, estou vendo a Malu ali também, né? Os irmãos da congregação Aliança, lá em Barbalha, que nós também temos dado assistência também àquela congregação ali em Barbalha, que está conosco, né? É isso. Então, os demais que nos visitam, sintam-se bem em nosso meio, estejam com os corações abertos, ouvidos atentos para a palavra do Senhor que será ministrada nesse momento pelo reverendo Rego Antunes. Que Deus o abençoe mais uma vez nesse instante. Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus, pela 17ª vez, dentro desses poucos dias, grande privilégio estar aqui entre vocês. Hoje é o dia mais importante do ano para o cristão. Muitas vezes eu me peguei achando que era o Natal, mas o dia mais importante do ano para o cristão é o dia da vitória do Senhor Jesus sobre a morte. E hoje nós comemoramos esse dia, o dia da vitória do Senhor Jesus Cristo sobre a morte. Na sua morte e na sua ressurreição, nós temos a certeza da nossa morte, mas nós não ficaremos mortos, mas da nossa ressurreição também. Eu agradeço desde já o conselho desta igreja, que me deu a oportunidade, satisfação de ministrar para vocês durante todos esses dias. Muito obrigado pela confiança. Deus os abençoe. Deus abençoe o reverendo Marcos, sua esposa, seus filhos, pessoas que eu conheço há muito tempo, até antes de se casarem. Nós já nos conhecíamos e hoje estamos perto e somos de fato ali da mesma igreja, a primeira igreja presbiteriana de Vaze Alegre. Também quero aqui ressaltar a presença de uma amiga de mais ou menos 20 anos, né? Que é a nossa amiga Vanessa. Vanessa está aqui com seu marido, filhos, filho aqui, a filha está aqui, não é isso? Vanessa foi colega da minha esposa na faculdade ali pelos idos de 2003, não foi, Vanessa? Isso, Vanessa é psicóloga que trabalha aqui no Juazeiro do Norte. E o marido dela trabalha está trabalhando em outro estado? Está trabalhando por aqui? Está trabalhando em Salgueiro, não é isso? Deus abençoe vocês, tá? Eu me assustei assim, quando ela passou,
Meu Deus, Vanessa, né? Quem te disse que eu estava aqui? Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse. Os 2 últimos capítulos. Nós não vamos fazer a leitura, obviamente, desses 2 últimos capítulos. A minha intenção nessa noite, diferentemente do que eu venho fazendo, não é apresentar um estudo bíblico mais pormenorizado, mas trazer a vocês uma exposição, pregar a palavra de Deus. Eu quero que vocês abram a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 21. Nós vamos ler até o versículo de número 4. Aqueles que me acompanharam durante esses dias sabem que eu falo muito, muito mesmo, então eu estou cronometrando a minha própria fala, para nós não irmos aí até a meia-noite. Aqui. Por favor, Apocalipse, capítulo 21, convidar você a ficar de pé. Nós vamos ler esses 4 versículos e depois nós vamos para os versículos 21, 22, 23 e 24. Então nós vamos fazer 2 leituras, nesse caso, dentro do capítulo 21, tá bom? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém. Agora vá, por favor, para, a partir do versículo 21 desse mesmo capítulo. Versículo 21. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Versículo 25. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua palavra. O Senhor me dê sabedoria para explicá-la, e sabedoria aos que estão me ouvindo, a fim de que possamos entendê-la, pô-la em prática, para a glória do nome de Jesus. Amém. Podem sentar. O tema desses 2 últimos capítulos é: em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, Deus faz novas todas as coisas. Em Cristo Jesus, e somente em Cristo Jesus, e por causa de Cristo Jesus, pelo que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, é que Deus faz nova todas as coisas. A maioria das igrejas ocidentais, você que está me ouvindo hoje à noite, simplesmente se esqueceu qual é a mensagem
do Evangelho de Deus. A mensagem do Evangelho, a mensagem da Bíblia como um todo. A história de como Deus Criador iniciou sua operação, uma operação de resgate, mas uma operação de resgate não apenas de seres humanos, uma operação de resgate de tudo o que Ele criou. Deus não é apenas o Criador dos seres humanos, Deus é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas lhe pertencem e todas as coisas foram afetadas por causa do pecado. E Jesus vem e redime com a sua vida, com a sua morte, e demonstra vitória com a sua ressurreição. Ele redime todas as coisas. Jesus não vem para destruir as coisas, pelo contrário, Ele vem para resgatar as coisas que Deus, o seu Pai, criou. Nós não podemos apequenar a história da redenção, como se ela fizesse, ou como se ela tecesse comentários apenas do que Deus fez pela raça humana. Nós lemos também Romanos capítulo 8, durante os dias que nós estivemos aqui, que a natureza geme, esperando o dia da redenção. Não apenas o ser humano, não apenas nós criamos rugas, adoecemos, envelhecemos, sentimos dores e morremos e clamamos que alguém faça alguma coisa desde tempos imemoriais. Mas toda a natureza também geme. Obviamente que ela não geme com uma voz dizendo: ai, salve-me. Você não vai ver a planta que está na frente da sua casa gritando: oh, estou com dores, preciso de um Salvador. Você não vai ver uma montanha, um monte, e se você ouvir, corra, né? Mas com uma voz inaudível, a criação, Deus amaldiçoou a criação no Éden. O Senhor disse a Adão: maldita seja a terra por tua causa. Maldita seja a terra, não só os seres humanos. Eu sei que é praticamente senso comum no Ocidente nós lermos as Escrituras e acharmos que Deus vai destruir o mundo, destruir o planeta. Mas assim como você vai ao hospital doente e você está ou com um vírus ou com uma bactéria que seja, e o médico ele tem duas opções: ele mata você e assim a doença se acaba, que é uma opção ruim, né? Não é uma opção ruim, é ruim. Ou então ele lhe dá remédios para matar o vírus ou matar a bactéria, e aí ele preserva você. Essa é a opção boa, né? Essa é a opção boa. Geralmente é o que os médicos fazem. Nós não precisamos que o Senhor venha explodir o universo e recriar um novo. O problema da criação não é a criação. O problema da criação é o pecado. Se Jesus retirar o pecado, a criação vai voltar a ser tal qual, e ainda digo mais gloriosa do que era antes. Eu quero fazer um tour com vocês pelos capítulos 21 e 22, observando o que é que se tornou possível e o que se tornou não apenas como uma possibilidade, mas o que se tornou, na verdade, certo para o futuro depois da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Porque em Cristo Jesus, Deus faz novas todas as coisas. Eu quero dizer que, em primeiro lugar, a partir do capítulo 21, você pode deixar a sua Bíblia aberta. Por meio de Jesus Cristo, a habitação de Deus com os homens se torna real. É isso que, em primeiro lugar, nós encontramos no texto. A habitação de Deus com os homens se torna real. Olhe comigo a partir do versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Por que é que o mar já não existe? Mar é sinônimo de problema no antigo Oriente Próximo. Águas, qualquer coisa que causasse um tumulto. Nós vemos isso até hoje. Eu sei que aqui no Juazeiro, e eu sei que em Barbalha, anteontem, houve chuvas grandes e ruas ficaram alagadas. Lá em Várzea Alegre nós temos
Também, de ontem para hoje, muitas ruas ficaram também alagadas, as águas entraram, casas adentro, muitas pessoas estão sem teto, procurando abrigo. Não é muito comum para nós aqui, ocidentais, usarmos a imagem da água como problema, principalmente nós que estamos no Ceará. A água para nós é solução, né? Mas lá era comum eles utilizarem a imagem da água como problema. Então não é que o mar é ruim. O que João está nos dizendo aqui é: na Nova Jerusalém, nesse lugar onde Deus habita com os homens, não haverá nada que os perturbe, não haverá perturbação, nada que nos preocupe. Por quê? Porque Deus estará com o seu povo. E mais, vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. A Nova Jerusalém, essa cidade, essa habitação de Deus com os homens, diferentemente do que a maioria dos cristãos pensa, que é uma forma de fazer com que nós viremos ETs. Não, Jesus vem, Ele vai nos levar para outro planeta, para outro... Isso não é o ensino bíblico. De novo, o ensino bíblico é a Nova Jerusalém descendo do céu como noiva, ou seja, como uma bela cidade ataviada, enfeitada para o casamento com o seu noivo. Não é a destruição do planeta Terra, é a renovação do planeta Terra. O problema, de novo, não está na criação, o problema está no pecado. Quando o pecado for finalmente retirado, a Nova Jerusalém desce do céu, que essa sim é a morada de Deus com os homens. Então eu ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Não agora por causa de um templo, ou porque existe uma arca da aliança, ou porque existe algum símbolo sagrado. Não. A pessoa de Deus em Cristo Jesus. Deus, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A esperança cristã não é virar extraterrestre. Você não vai ficar verde com anteninhas e ir para Marte, enquanto o planeta será destruído. Não. Isso nunca foi o ensino bíblico. O ensino bíblico é sempre Deus lidando com o pecado e fazendo com que a criação, boa criação, seja restaurada. E quando nós estivermos nessa cidade, no versículo 4 se diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que coisas? Todas essas coisas que nos deixam tristes, que doem, que provém do pecado, provém da própria maldição que Deus lançou sobre a raça humana: morte, luto, pranto, dor, angústia. E essas coisas não cabem mais na Nova Jerusalém. Elas não cabem mais porque essas coisas não subsistem na presença de Deus. Está escrito, Salmo 16, versículo 11, que na presença do Senhor, ou à sua destra, há plenitude de alegria. Ao lado de Deus, ao lado do Senhor Jesus, não cabe luto, não cabe dor, não cabe choro. Mas, pastor, e se meu pai... Não cabe dor, não cabe luto, não cabe choro. Mas se o meu filho... Não cabe luto, não cabe dor, não cabe choro. Mas eu não estou vendo minha mãe... Não cabe luto, não cabe dor, não cabe choro. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ou você acha que Jesus não é poderoso para fazer isso? Ou você acha que Ele não tem autoridade para enxugar dos seus olhos toda dor, todo luto, toda lágrima? Mas eu cheguei aqui, onde está fulano? Ele não veio, eu ficarei triste. Não, você não vai ficar triste,
porque Ele enxugará dos seus olhos toda dor, toda lágrima. Não haverá espaço para isso, porque todo o nosso ser, seja a parte física, psíquica, será preenchida com o amor de Jesus. Não tem espaço para outros sentimentos. Mas neste lugar ficarão de fora algumas pessoas. Versículo 7 diz: o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei seu Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, a segunda morte é o inferno propriamente dito. O lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a imagem. Lembrem-se que João está tendo uma visão. Então ele está descrevendo um lugar terrível, com símbolos terríveis. Nessa sua visão ele vê esses símbolos terríveis. Não que o lugar não exista, não é essa a questão, mas que ele descreve esse lugar simbolicamente. O que ele está dizendo é tão terrível que as únicas imagens que eu tenho são essas imagens. Essas são as imagens que eu tenho para aqueles que não estarão nessa nova Jerusalém. Então, irmãos, disse, por meio de Jesus, a habitação de Deus aqui com os homens se torna real. Agora, a partir do versículo 9 até o 27, o apóstolo João vai fazer uma descrição da noiva do Cordeiro, ou seja, da própria cidade. Quem é essa cidade? Essa cidade é chamada de cidade às vezes, mas também é chamada de noiva do Cordeiro. E também é chamada de igreja. Quem é a noiva de Jesus? A igreja. Nós vamos ver a descrição da noiva do Cordeiro, mas só que é a descrição de uma cidade, e ela é belíssima. Ela aqui já está sem ruga, ela já está sem mácula. Hoje, quando nós olhamos para a igreja, nós não vemos perfeição na igreja. Ninguém vê perfeição na igreja. Ninguém em sã consciência diz que a igreja é perfeita, porque não é. Nós deveríamos ser os primeiros a dizer isso, a olhar para o nosso próprio umbigo e percebermos que a igreja é muito imperfeita. Mas haverá o dia em que ela não será mais assim. E João descreve este lugar quando de fato ela for assim. A partir do versículo 9: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele convida João para fazer um tour pela Nova Jerusalém, mas ele chama essa cidade de noiva. Vem, eu vou mostrar como ela está bonita. Eu vou mostrar como ela é linda para você, João. E lembre-se, João estava tendo uma visão. Então ele está descrevendo uma cidade através de símbolos. Tudo aquilo que ele achava de mais bonito, de mais glorioso, tá? De mais alto em sua cultura e daquilo que ele conhecia, é o que ele vai utilizar aqui. Ora, uma das portas da Nova Jerusalém, uma das portas enormes, é feita de uma só pérola. A questão é encontrar de que concha a pérola vai sair, se ela é do tamanho de uma porta, né? Então é óbvio que João está nos falando figuradamente. Então ele nos diz a partir do versículo 10: e me transportou em espírito, novamente,
João está tendo uma visão até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, mas não era uma noiva, é a mesma coisa. Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Por que ela tem a glória de Deus? Essa cidade não é Deus, mas agora ela reflete a glória de Deus. Agora ela não é imperfeita mais. Agora, de fato, quando a luz de Deus brilha nesta cidade, ela consegue refletir a glória de Deus. Toda ruga foi tirada, toda mancha foi tirada, todo pecado já foi removido. Agora sim ela consegue ser um espelho da glória de Deus. O seu fulgor, no versículo 11, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, cristalina, tinha grande e alta muralha. Para que é que serve muralha? Para que é que servia muralha no mundo antigo? Para proteção da cidade. Aí você diz, mas para que muralha? Quais são os inimigos? Não, nenhum. Não tem mais inimigos. É só uma forma de João dizer, esse lugar é inexpugnável. Até porque depois nós vamos ler à frente, está dizendo que todas as portas estão abertas. Então não adianta você ter muralha se todos os portões estão abertos. Não há mais inimigos, mas ainda assim ela é toda protegida. Mais descrições dessa noiva do Cordeiro. Versículos 13 e 14, 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Estavam sobre estes fundamentos, os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Fantástico isso. Porque a igreja de Jesus, que é a cidade, que é a Nova Jerusalém, tem esses 12 fundamentos. Os apóstolos. Porque, ora, no que é que nós cremos? Nós cremos na doutrina dos apóstolos. Essa é a doutrina apostólica. A igreja tem como pedra, obviamente, fundamental, Jesus. Mas quem escreveu as Escrituras? Quem nos deu o Novo Testamento? Quem nos deu as doutrinas? O Espírito Santo, por meio dos apóstolos. Os apóstolos estão aqui representados como o alicerce dessa cidade. O alicerce, como você constrói um alicerce de um prédio, como você constrói o alicerce da sua casa. E o alicerce pode ser bem feito, mas o alicerce pode ser mal feito. E se você fizer um alicerce mal feito, a sua casa vai ruir com algum tempo. Mas aqui é uma cidade inexpugnável, é uma bela cidade, a mais bela de todas, a mais bela das noivas e também a mais segura das cidades, desde o alicerce até acima. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir as cidades, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, ou seja, ela é muito quadrada, ela é quadradinha, de comprimento e larguras iguais. E mediu a cidade com uma vara de 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Por que ela é quadrada? O que é que tem a ver o quadrado? Que símbolo é esse? Bem, no mundo antigo, quando você queria falar sobre algo estável, você utilizava a figura de um cubo. Isso era bem comum no mundo antigo. Então o que João está dizendo é, de novo, ela é estável. E ela é rodeada com esse muro, ela é inexpugnável. Ela é indestrutível.
Isso tudo, irmãos, aconteceu por conta da vitória de Jesus. Por meio de Jesus, a habitação de Deus entre os homens se torna possível. Por meio de Jesus, essa cidade é como ela é. Por isso, o tour por meio dessa cidade. Veja a partir do versículo 19. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas. E cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Bem, o ouro puro não é como vidro. O ouro é amarelo, o vidro não é. Então, João está tendo uma visão. Ele já nos avisou disso. Ele simplesmente está trazendo à memória tudo aquilo, novamente, que é belo, tudo aquilo que ele conhecia como o mais precioso. Está dizendo: este lugar, essa noiva do Cordeiro, ela se parece com isso. Ela é preciosa assim, ela é bonita tal qual. Na verdade, muito mais, mas ele não tinha palavra para descrever. E você não se sairia melhor que ele. É porque ele era um homem do século I e ele não conhecia o que nós conhecemos hoje. Bem, muito provavelmente ele tivesse tão aturdido, extasiado, em êxtase como ele estava, você também ficaria tanto quanto, você não saberia dizer exatamente como é. Esse é o lugar em que Deus habita com os homens. E esse é um lugar de nova aparência, foi tudo restaurado. E foi tudo, não apenas restaurado, mas elevado a um nível de santidade, de beleza, para poder receber a pessoa de Jesus, que é realmente quem importa aqui, que as palavras que ele tinha para usar eram essas. Ainda mais sobre como é esta cidade. A partir do versículo 22 em diante. Eu me lembro da primeira vez que eu li essas palavras e eu me assustei. Porque, ora, cristãos são acostumados a igrejas. A gente reconhece uma igreja de longe, seja em que país for. Tem cruzes, não é? Nas igrejas. Hoje em dia as arquiteturas de igrejas estão mais diferentes, mas a coisa mais fácil do planeta era conseguir identificar uma igreja no lugar. Cristãos são pessoas que gostam de procurar igrejas uma igreja, tá vendo? Aquele lugar alto, tem uma cruz lá em cima. Ou eu vi a sarça para os presbiterianos. Só que tem um problema, os pagãos também. Todas as religiões pagãs, enquanto nós procuramos um templo cristão, e nós identificamos, no mundo antigo, havia, para cada divindade, havia um templo. Então, se você fosse adorador de Zeus, havia um templo. Se você fosse adorador da deusa Atena, outro templo. Se você fosse adorador de Asclépio, né, ou Esculápio, lá o deus da medicina, havia outro templo. Se fosse adorador de Diana, dependendo da cidade onde você estivesse, havia outro templo. Se fosse um adorador de Poseidon e você fosse fazer uma viagem de navio, né, de barco, eu quero pedir a bênção de Netuno, né, de Poseidon. Então você ia até o templo, oferecia ali algumas coisas. Então, tanto cristãos, se há uma coisa que une nesse mundo cristãos e pagãos,
no sentido de gostar de ver e gostar de ir até, a construção, são construções de templos. Contudo, a partir do versículo 18, tem um problema muito grave nessa cidade, que é a Nova Jerusalém. É um problema muito grave ou é nós que estamos acostumados a templos? Olha o que se diz: nela não vi santuário, ou seja, não tinha templo. Imagine um judeu convertido a Jesus, com saudade do templo em Jerusalém. Imagine um cristão que ama ir à igreja aos domingos. Não vejo a hora de chegar domingo para eu ir à igreja. Aí de repente você está lendo Apocalipse e você dá de cara com esse texto e diz: meu Deus, na Nova Jerusalém não tem igreja. Realmente não tem, porque não precisa. Nós não precisamos mais mostrar ao mundo que Jesus tem um reino, porque o mundo inteiro será o reino. A igreja, como eu tenho falado esses dias, e aqueles que não estavam aqui, só pelo fato de você passar por algum lugar e perceber que há uma igreja e ver uma igreja, você sabe que há cristãos que congregam ali naquele lugar. Eu estou falando de igrejas, verdadeiras igrejas. Eu sei que existem seitas demoníacas, lugares onde as pessoas chamam igreja, mas eu estou falando de igrejas, pessoas, os cristãos vão até lá, eles creem no Pai, no Filho, no Espírito Santo, eles creem na Nova Jerusalém, eles creem na ressurreição de Jesus, eles creem que Jesus morreu e ressuscitou no domingo de Páscoa. As pessoas creem em Jesus, que Jesus perdoa pecados. Os cristãos creem nisso. Mas como é que nós demonstramos isso ao mundo quando não é com palavras? Ora, nós construímos templos, as pessoas passam e diante de Deus não se preocupe: Senhor, mas eu nunca vi nada a teu respeito lá embaixo. Mentira, possível. Como é o nome dessa rua? Essa rua é 24 de março. Imagina você do Juazeiro do Norte dizendo: Senhor, mas quem dava testemunho de ti no Juazeiro do Norte? Eu disse: você morava na rua 24 de março? Sim, morava. Lá não tinha uma igreja não? Tinha, né? Pois é. Eu sempre tem lugares que dão testemunho de Jesus. A questão é que na Nova Jerusalém não vai precisar. Não há templo, porque nós somos agora o reino de sacerdotes. Nós ministramos diante do Senhor, estamos com Ele. E veja, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Nós não vamos precisar, vamos pegar nossa Bíblia e vamos para a igreja. Não. Todo o lugar é santo e nós estaremos na presença do Senhor para sempre. Nós não precisaremos nos deslocar de um lugar para outro para nós irmos lá ouvir a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, nos sentar como nós estamos sentados aqui, porque nós temos que ir para o templo. Eu sei que você está no século 21, no ano de 2022. Isso aqui para você pode não ser assustador. Agora, se você fosse um habitante do século I, alguém que tivesse visto as tropas de Tito entrarem em Jerusalém e destruírem o templo de Herodes, e você lesse aqui que não haverá templo na Nova Jerusalém, com certeza a sua pressão ia para 18/12. Fácil. Mas a nossa mente secularizada do século 21, pós-moderna, a gente olha para cá e diz: legal.
Aí você perde o tchan, entendeu? Terceiro lugar, vamos para o capítulo 22. O desfrute da verdadeira vida é estar com o Cordeiro. Lembre-se que em Cristo Jesus, Deus faz nova todas as coisas. Ainda na Nova Jerusalém, esse anjo que estava falando com João, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus. Por que sai do trono de Deus e do Cordeiro? Porque Jesus é a fonte da vida. Ora, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não raciocine, eu sei que vocês já pensaram, e eu também, a cena inteira. Deus está sentado num trono, Jesus está do lado e tem um rio correndo por debaixo do trono. Eu sei que você pensou assim, eu também pensei. Mas não é assim que acontece. Isso aqui é um símbolo para dizer: a vida brota de Deus e do Cordeiro. Só há vida nesse lugar. No meio da sua praça, de uma à outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Ora, mas se não vai haver mais doença, nem dor, nem morte, Ele enxugará do nosso rosto toda lágrima. Agora voltou a ter doença, mas é óbvio que não. Isso é uma linguagem simbólica, isso é uma metáfora. Isso aqui é para dizer de novo: não vai haver isso, só haverá vida. E vida de verdade, não esse arremedo que você está vivendo. Não essa coisa que eu tenho vivido, que nós chamamos de vida. Já teve enxaqueca? Né? É vida aquele dia lá? Aquele dia ali? Você está cheio de vida, de vigor, de ânimo. Se você for igual a mim, você tem que ficar num quarto escuro. E até os anjos têm que fazer silêncio. Seu cabelo está ficando grisalho? Já tem umas perninhas de galinha aí? Já pensou num bom botox? Já. Por que a maquiagem hoje à noite, moças? Por que, senhoras? Eu tenho uma notícia para dar a vocês: vocês estão morrendo. Vocês estão morrendo. Vocês estão ficando cada vez mais frágeis, a pele de vocês vai ficar cada vez mais flácida, o cabelo não vai ficar bonito. Nós precisamos de vida para sempre, e nós clamamos por isso. É por isso que a gente não se conforma com a doença, a dor. Nós podemos ver isso dia após dia. Talvez principalmente quem trabalha na área de saúde, seja saúde mental, seja saúde física. A gente não se acostuma. Pessoas morrendo, fazendo quimioterapia, tendo que tomar remédios. Pessoas com câncer, diabetes, pessoas com problemas cardíacos sérios. Nós não nos acostumamos, porque nós fomos feitos para a vida. Mas alguma coisa aconteceu. Aconteceu alguma coisa muito grave.
e Deus lançou maldição sobre tudo que existe. E só quem pode retirar a maldição é Jesus Cristo. Apenas Ele. E nesse lugar haverá apenas vida. Versículos 3, 4 e 5. Nunca mais haverá qualquer maldição nela, ou seja, nessa cidade, que é a noiva, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte, ou seja, na testa, estará o nome de Jesus, o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. É pura vida. Ah, mas eu gosto tanto de dormir, aqui não terá noite. Gente, João está tendo uma visão, e eu também não sei se a gente vai sentir sono não, porque eu não sei se a gente vai se cansar. O corpo estará glorificado. Então não ultrapassemos o texto, tá? Não é da boa hermenêutica fazer isso. Mas será que comida vai ter? Eu gosto muito de comer. Isso aí eu me pergunto às vezes. Em quarto lugar e penúltimo lugar, nenhuma das palavras do Cordeiro cairá por terra. Nada. Capítulo 22, dos versículos 6 a 9. Disse-me ainda, esse que estava falando com João, e João tendo esta visão, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E João, isso vai acontecer. Creia, isso é palavra de Deus, isso vai acontecer. Ele deu datas a João? Não, ele não deu datas a João. Mas assim como Jesus morreu e ressuscitou, e assim como as promessas do Senhor Jesus, e Ele diz, eu sou o Amém, eu sou o Alfa, o Ômega, eu sou verdadeiro, justo e verdadeiro. As palavras de Deus são verdadeiras, elas se cumprem no tempo certo. Aqui, para aqueles que porventura dentre nós tenha qualquer dúvida, o anjo diz a João, e João era homem como nós, a despeito de estar tendo essa visão, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda, aqui o sentido é um aramaísmo, né, ou um hebraísmo. Guardar aqui tem o sentido de não apenas ouvir, mas de ser fiel àquilo que ouve, de ser obediente àquilo que está escutando. Aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, esse era um anjo de verdade. O anjo diz, vê, não faças isso. Eu sou um servo como você. João se ajoelha na frente do anjo e o anjo manda ele ficar de pé. Ei, não. Fica de pé. Eu sou um servo como você. Levante-se, adore a Deus. Então, se por acaso você viu um anjo por aí e você se ajoelhar e ele não fizer nada para você ficar de pé, pode ter certeza, é o cão. Viu? É sério. Lá vem o anjo descendo, você se ajoelha e o anjo fica, isso mesmo, me adore. Tem alguma coisa muito errada com esse anjo. Apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo recebem adoração. Não sei quantas vezes você já leu os evangelhos, mas muitas pessoas vinham e se ajoelhavam na presença de Jesus.
As pessoas se prostravam diante de Jesus. E como a gente diz aqui no Ceará, não sei se aqui no Juazeiro diz, mas Jesus nem tchum, né? Mãe gosta de dizer esse negócio. As pessoas se prostravam diante de Jesus, e Jesus nunca teve problema nenhum com isso. Ele nunca mandou ninguém se levantar, não. Era mais ou menos assim, exatamente, esse é o seu lugar. Tá? Esse é o seu lugar. Jesus é Deus. Mas o anjo sabe muito bem que não é digno de adoração. Em último lugar, clamem com sinceridade pela vinda de Jesus, do Cordeiro. A partir do versículo 10, acompanhe comigo. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. É muito interessante ele dizer não seles, porque quando Daniel teve as visões dele, o anjo disse: Daniel, cele as visões, porque isso ainda é para tempos distantes. Agora é o contrário. João, deixa esse negócio aberto. Todo mundo precisa saber disso. Jesus venceu e ele vai voltar. Não era no tempo de Daniel, mas João não deveria selar, ele não deveria esconder isso de ninguém. Não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Lembre-se que ele diz anteriormente que nessa cidade não haverá nada imundo, nada impuro. E ele vai dizer de novo: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa, o galardão, que tenho para retribuir a cada um as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O que é que Jesus quer dizer com isso sobre si mesmo? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última. Nós dizemos assim, de A a Z, né? Em grego eles diziam do alfa ao ômega. Significa dizer que Jesus é quem tem autoridade sobre toda a história do mundo, de A a Z. Ele não governa só o início das coisas e o fim das coisas. Isso significa que ele governa o começo, o fim e o que está no meio. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, aquele que ouve, você está ouvindo hoje à noite, diga, aquele que tem sede, venha. Isso aqui é sede de Deus, sede de justiça, sede da eternidade, não a eternidade das religiões pagãs, um ciclo sem fim. Me lembrei do Rei Leão agora, não é? Não é esse ciclo sem fim kármico que hoje se crê no Ocidente também, não só no Oriente. Não é isso. Mas aquele que deseja a eternidade com Deus, aquele que deseja isso clama, vem Senhor Jesus. Maranata, né? Ora vem Senhor Jesus. O apóstolo Paulo dizia isso. Existem músicas hoje em dia em que há isso, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Certa feita eu estava lá em Vaz Alegre, na segunda igreja presbiteriana, a qual eu pastoreio, e o pessoal estava cantando, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Terminou o louvor, eu chamei quem estava cantando, eu disse, vocês sabem o que vocês estavam cantando?
Quando vocês estavam dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não, pastor, não sabe muito não. O que é isso? Bem, depois que eu expliquei mansamente, só que não, eu disse, por favor, vocês forem cantar Maranata, ora vem, isso é um clamor. Isso é o clamor da criação. Isso é o clamor das pedras. Isso é o clamor dos animais, é o clamor das árvores, é o clamor da criação inteira. E esse é o clamor dos filhos de Deus. O Espírito Santo está clamando, gritando, Maranata, vem, Senhor Jesus. Não é Maranata, Maranata. Como se você estivesse num buraco fundo, escuro, e você começasse a gritar, socorro, socorro. Maranata, ora vem Senhor Jesus, Jesus volta, vem logo. O mundo não presta mais, nem eu me aguento mais, Senhor. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amém. Vamos orar. Baixa a sua cabeça. Senhor, nossa esperança está no teu retorno. A raça humana não tem melhorado de forma alguma com o passar dos séculos. Nós somos os mesmos. A tecnologia tem aumentado, mas a nossa alma continua na mesma escuridão, na mesma podridão. Nós continuamos pensando o que não devemos, falando, fazendo ou deixando de fazer, adorando coisas, idolatrando coisas, ao invés de amar ao Senhor antes de qualquer coisa. Continuamos colocando os nossos sonhos, os nossos projetos em primeiro lugar, antes de colocarmos o Senhor em primeiro lugar. Nós conhecemos os mandamentos, nós sabemos que a Escritura diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Nós não temos feito isso. Como é que nós vamos clamar Maranata, ora vem Senhor Jesus, se nós temos colocado outras coisas no teu lugar, Senhor? Tenha misericórdia de nós, perdoe esse pecado, para que o nosso clamor seja sincero e verdadeiro. Nós cremos que a tua palavra é verdadeira, nós cremos que a tua palavra é sincera, nós cremos que o Senhor é veraz, que o Senhor é fiel àquilo que o Senhor mesmo promete. Quando nós olhamos para a Escritura, nós cremos que ela é verdadeira e nós é que somos falsos. Nos perdoe, Senhor, converta o nosso coração, que nós busquemos o Senhor Jesus de verdade, quebrante o nosso coração, faça migalhas dele e depois junte de novo, Senhor. Transforme o nosso coração de pedra num coração de carne. Só o Senhor tem poder para fazer isso. Nós só podemos atingir os ouvidos das pessoas, mas o Senhor pode atingir a alma do ser humano. É isso que nós pedimos. Glorificado seja o teu nome pelos séculos dos séculos, porque assim será. Amém.